É? Ah, o Thiago veio junto. Eu ia deixar o Thiago sozinho, mas ele não quis. Tá bom, então beleza. Amém. Amém, amém. Graças ao Senhor. Nós chegamos à conclusão da Conferência Internacional. E o Senhor falou muito a nós nessa conferência. Nós vimos que nós fomos introduzidos por meio da palavra da vida na comunhão da vida. Nós não tínhamos nada a ver com a comunhão que há entre Deus e o Filho, mas pelo amor, pela misericórdia que nos alcançou, onde nós estávamos, nos tirou do destino que era o lago de fogo. Nós somos introduzidos na comunhão, nós participamos hoje daquilo que Deus é, da essência de Deus, a natureza de Deus, nós podemos ter acesso. E essa comunhão tem causado transformação no nosso coração. Você não sente que nessa conferência foi transformada? Porque essa palavra, ela causa, essa palavra da vida, ela não é inerte, ela não é estática, ela causa algo no nosso interior. Ela transforma, ela muda, ela renova, ela traz a ressurreição. E ali nós vimos também nas epístolas de João que Deus é amor, Deus é luz, tantos atributos maravilhosos de Deus, justiça, santidade, que estão sendo trabalhados em nós por meio da comunhão. E quanto mais nós falamos entre nós dessa palavra maravilhosa, quanto mais nós imergimos nela, mais transformação, mais salvação nós temos. E essa palavra da vida, ela traz o amor de Deus para a igreja. Nós não temos capacidade de amar uns aos outros. Você concorda com isso? Mesmo na vida conjugal, você fala que ama sua esposa, ama seu marido, mas se esse amor não vier de Deus, ele ainda é restrito. Não é o verdadeiro amor. Mas nós percebemos que quando nós tocamos nessa palavra e ela traz esse amor verdadeiro, essa palavra nos dá capacidade, força de amar uns aos outros. Não há ódio entre os irmãos, porque no amor não há ódio. E no final das epístolas de João, a terceira epístola, nós vemos ali duas pessoas, tem três pessoas, mas eu quero falar de duas pessoas que tocaram, dois homens que, muito interessante o exemplo deles. Um deles recebeu essa palavra, manteve a comunhão da vida, recebia com amor todos que queriam falar da vida, e não só recebia, como enviava também em missões. Quem era esse? Gaio. Então, a palavra da vida transformou a vida desse homem, e ele vivia a igreja em ressurreição, a vida da igreja em ressurreição. Não domingueiro, não tradicional, não religioso, não preocupado com posição, mas preocupado com o fluir dessa palavra, alcançando todas as pessoas. Por outro lado, nós temos exemplo negativo, Diótrefes, que bloqueava o fluxo da vida, a comunhão da vida, rejeitava os irmãos, não encaminhava os irmãos. Eles vinham com a palavra do apóstolo João na época, essa palavra precisava alcançar as igrejas, mas tinha Diótrefes que era negativo, que era crítico, e o nome dele ficou gravado para milhares e milhares de pessoas conhecerem o que não se deve fazer. Irmãos, qual é o nosso exemplo? Nós somos aqueles que promovem a comunhão da vida. E nós vamos falar aqui nessa manhã, claro, da palavra, reforçando, refinando alguns pontos que o Senhor tocou no nosso coração, mas também do aspecto prático. Deus falou a nós, e essa palavra agora gera algo prático para as igrejas. Amém? Aleluia. Irmãos, não tem como ficar sem tocar no Senhor por meio de tanta palavra. Eu creio que os irmãos estão desejosos em cooperar com a obra do Senhor. E tem um versículo que eu quero ler com os irmãos, que vai nos ajudar muito daqui para frente na vida da igreja em ressurreição. Os discípulos perguntaram a Jesus, dirigiram pois a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele por ele que foi enviado. Irmãos, é o princípio para nós podermos participar dessa obra.
Irmãos, é crer no enviado. E tem um ponto que eu fui muito tocado, Billy, que o irmão Pedro, ele disse que Jesus lutou muito com os judeus para eles entenderem que ele era o enviado. Irmãos, e o que Jesus queria dar para as pessoas? Irmãos, Jesus queria dar só a vida, queria dar a vida eterna. Aí, irmãos, não vamos de forma prática, não vamos lutar contra Jesus. Hoje, irmãos, não tem como lutar contra Jesus, ficar nas nossas boas condutas cristãs. Irmãos, vamos crer no enviado. Irmão, por isso a importância. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa que eu ganhei muito. Quantas vezes o irmão Pedro disse que Jesus, a palavra de Jesus era como um bumerangue. Ele falava, a palavra ia e voltava. Irmãos, e depois de tanta perseguição, Jesus só queria dar vida, irmãos. Irmãos, e hoje eu posso ter acesso a essa vida. Irmãos, Jesus se tornou essa palavra, por meio da comunhão da vida. Irmãos, de tanta perseguição, eles acabaram matando Jesus. Mas ao terceiro dia, irmãos, Deus respirou aliviado. Irmãos, e deu para mim e para você uma nova chance, irmão, de viver a vida da igreja em ressurreição. Irmãos, como? Tomando posse primeiro, irmãos, do novo nascimento. Tomando posse da nossa verdadeira identidade. Que nós, o que está sendo gerado em nós, irmãos, é divino. Ah, mas irmão Fabiano, como é que faz isso? Irmãos, o Senhor tem usado o nosso irmão. Irmãos, vamos ter hábitos de fazer, dorme com Deus, acordar com Deus, fazer transcrição, pega a imersão. Irmãos, vamos matar aquilo que tanto nos atrapalha, que é a preguiça. Irmãos, pega a imersão, mas não faça só de uma forma convencional, como já tínhamos feito antes. Irmãos, eu vou contar uma experiência. Quanto mais eu desfruto sozinho, mais religioso eu me torno. Mas agora eu tenho a circulação da vida. Irmãos, eu ganho algo e começo a trocar experiência com os irmãos. Agora, irmãos, não fica só entre o Fabiano e o Fabiano, porque eu pensava que era Fabiano e Deus. Mas não. Agora, quando eu tenho essa comunhão com o Billy, quando eu tenho essa comunhão com o Tiago, irmãos, aí entra Deus, entra essa vida circulando. Então, de forma prática, o início da vida da igreja em ressurreição é apreciar a palavra profética. Irmãos, acompanhar de perto. Se você tem a oportunidade da agenda positiva, de estar junto com o irmão Pedro, vai, irmão, paga o preço. Todavia, nós temos toda quinta-feira live. Irmãos, não vamos ver de qualquer jeito. Nós temos a live com o PAC. Irmãos, vamos apreciar essa palavra. E domingo também o Senhor tem nos dado essa palavra profética. Ó Senhor Jesus, nós vimos desde o início dessa conferência que o negócio de Deus é a vida. O negócio de Deus é a vida. Mas Satanás, ele tem também um governo. Ele também tem algo no seu coração. E o governo de Satanás, irmãos, é um governo de morte. Então, o que Satanás desde o início quer, irmãos, desde o início, tudo o que ele quer com respeito a você e a mim, com respeito a essa palavra, é nos tirar dessa circulação da vida. É fazer com que essa palavra seja para você mais uma doutrina, mais uma palavra que você recebeu. Mas, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã. Até para subir aqui sozinho, eu pedi ajuda. Eu falei, irmãos, nem para subir nesse auditório, irmãos, eu consigo subir sozinho. Irmãos, nós precisamos dessa circulação da vida. Nós precisamos tomar a palavra, irmãos, como em verdade é a própria vida de Deus fluindo para nós. Essa palavra é viva, é o próprio falar de Deus. Por isso que em 1 João, já no primeiro versículo, 1 João fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida. E aqui o Fabiano já trouxe um princípio para nós, irmãos, extremamente importante. Por que nessa conferência ela está sendo especial para você e diferente? É porque você fez uma escolha.
Você pagou um preço. Você está aqui porque você ama a palavra. Permita que essa palavra agora circule no seu interior. Mas não só em você. Permita que essa palavra circule entre nós. Irmão, seguindo de tão perto a ponto, eu ganhei luz, o irmão compartilhando comigo, né? Irmãos, João, ele seguiu de tão perto que ele podia apalpar. Ele podia tocar nessa palavra da vida. Irmãos, um dia essa palavra veio e andou em carne. Hoje nós não temos ela fisicamente, irmãos, mas quando nós recebemos a palavra profética com esse coração, nós podemos tocar nessa palavra. Mas não é só para ser contemplada de uma maneira, né? Oh, que palavra, né? Nós vimos sobre a glória nessa conferência. Não é algo apenas contemplativo, irmãos. É algo que é para mudar a nossa vida. É algo que é para trazer realidade para a nossa vida. Por isso que agora, nessa manhã, nós queremos também ajudar os irmãos com as questões práticas. Amém? Vamos lá? Amém. Essa questão de acompanhar de perto a palavra, irmãos, vocês têm ouvido bastante isso, né? Nós temos recebido essa direção do Senhor por bastante tempo. Porque na prática, aqueles que estão próximos da palavra, e nós vamos trabalhar aqui o que é acompanhar de perto, né? Mas aqueles que estão próximos, eles participam desse fluir da vida, e isso elimina muita dúvida, muita crítica, muita insegurança, muita incerteza, muita mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele é especialista em trabalhar a mentira na nossa mente. Se nós nos afastamos da comunhão da vida, irmãos, a mentira entra. Ela entra de forma sutil, mas ela começa a crescer no nosso coração. E depois é difícil você curar, você sair da mentira. Então, quando nós estamos ali em contato direto com a palavra, e como nós podemos acompanhar de perto? Aqui foi falado, nós temos a live na quinta-feira, essa palavra atual, fresca, nova, é a palavra que você precisa para aquele dia, precisa para quinta, para sexta. Nós temos a imersão, que nós não vamos ficar com a imersão de uma forma burocrática, rotineira, mas nós precisamos sempre buscar a vida do Senhor ali na imersão. O Fabiano falou, às vezes nós fazemos, claro, individualmente. Às vezes eu estou numa ansiedade no trabalho, nas coisas do dia a dia. Eu preciso parar, pegar a imersão, respirar, orar diante do Senhor, para o Senhor me trazer paz. Não é a experiência de vocês também? Mas nós também temos a comunhão com os irmãos e irmãs que estão passando o mesmo que a gente. E não é legal quando você recebe uma ligação, uma mensagem, um áudio com algo do fluir da vida? Vocês não gostam? Que tal a gente fazer mais isso entre nós? Mais palavra positiva, mais posts. Quem gosta, né? Eu não sou muito fã do Instagram, essas coisas, mas enfim, quem gosta, quem tem, posta lá coisa positiva, para que as pessoas vejam a glória que o Senhor está trabalhando em você. Nós também precisamos valorizar a ferramenta que o Senhor nos deu. Nós vimos aqui numa voz de comando e VPT. Ajudar a ter mais inscritos, valorizar os vídeos que são postados lá, promover esses vídeos, distribuir esses vídeos. Nós temos também como acompanhar a palavra de perto, as conferências regionais. Ah, mas eu não consigo. Irmãos, tenta uma. Começa assim, tenta uma em um semestre. Compra a passagem com antecedência. Os irmãos já estão liberando a agenda para a gente, para você ir pessoalmente. Certamente, irmãos, quando você está de perto, vendo as coisas acontecendo, participa junto com as comunhões ali com o irmão Pedro também. Às vezes até um caráter mais informal. Quanta coisa nós somos ajudados. E muitas coisas são esclarecidas, irmãos, até a respeito daqueles que estão à nossa frente. Tem muita mentira por aí, mas quando você se aproxima, você fala: opa, isso aqui não é verdade. Aquilo que me falaram não tem sentido nenhum. Então essas coisas vêm quando nós estamos próximos, acompanhando de perto a palavra, né? Amém. Irmãos, e quando nós acompanhamos de perto a palavra, nós ouvimos o suspiro de Deus. É o que foi falado também. Irmão, Deus suspirou, o Filho arquitetou e executou. Irmãos, quando Deus respirou aliviado, não é que acabou tudo. Irmãos, começou tudo. Irmãos, e de forma prática, o irmão Pedro disse uma frase
Vamos dar para o Senhor uma vida da igreja em ressurreição. Irmãos, vamos dar para o Senhor essa vida da igreja. Não sejamos mais domingueiros. Irmãos, e eu quero encorajar os irmãos. Como Billy, como Tiago, dar essa vida da igreja? Irmãos, é prático. Teve uma voz de comando de terça-feira, multiplicação, vida da igreja em ressurreição, e o irmão Pedro ainda colocou um parêntese, e eu ainda coloco consolidação. Irmãos, então eu quero dar um encorajamento para os irmãos, dentro dessa vida da igreja em ressurreição. Irmãos, é muita palavra, vamos praticar. Irmãos, então, de forma prática, o Senhor deu para nós essa experiência, dessa vida da igreja em ressurreição, em várias cidades, como já tivemos em São Carlos, tivemos no Espírito Santo, tivemos em vários bairros em Belo Horizonte, tivemos uma experiência muito forte no sul de Minas, em Perdões, em Três Corações, em Poços de Caldas. Os irmãos dos Estados Unidos tiveram experiência em todo o Brasil, irmãos. Mas só que nós temos que pegar o time, o detalhe. Irmãos, nós precisamos agora operacionalizar isso, irmãos. Então, de forma prática, aqui na instância surgiu um sentimento muito forte. Nós conseguimos fazer um vem ver com 60 irmãos participando. Irmão, mais de 100 pessoas contatadas. Irmãos, 90 irmãos deram o número para os irmãos entrarem em contato. Irmão, depois fizemos missão familiar, fizemos uma triagem. O jovem que veio na quinta-feira retornou ontem, almoçou conosco e abriu a casa dele para nós. Irmãos, mas como funciona isso de forma prática? Só para os irmãos poderem entender. Irmãos, como que nós fizemos isso em Sumaré? Primeiro, irmão, nós ouvimos o Suspiro de Deus. Vamos para a rua, vamos trazer pessoas, vem ver. E depois, irmãos, o que aconteceu? A gente começou a operacionalizar. Irmãos, dá certo. Pega um intendente, pega 2 capitães e 2 adolescentes. Depois você faz isso, replica de novo. 2 carros. Irmãos, 2 carros. Você vai para um determinado bairro, aonde a igreja quer trabalhar ali. E para com a equipe ali, irmão. 2 carros. São 10 pessoas. O que nós vamos fazer ali? Irmão, ali você vai ganhar o sentimento de Deus para aquele bairro. Você vai fazer imersão explosiva e grito de guerra, para tirar o nosso conceito. Depois, irmãos, nós vamos começar a operação, aonde que nós vamos chegar na rua e nós vamos colocar uma meta. Nós podemos colocar a meta de 30, de 20, de 50. Você precisa ter uma experiência com meta. Aqui em Sumaré nós colocamos uma meta de 50 a 100. Foi 117. Aí você chega na rua e começa a bater na porta. Bate na porta. Tem adolescente aí? Tem não. Onde tem adolescente? Irmãos, conduz os adolescentes, que eles fazem melhor do que nós. Eles são fora da caixa. Irmãos, aí nessa rua, nesse vem ver, teve 8 pessoas e uma casa aberta. Irmão, ainda falta 42 pessoas para ser alcançada. Vamos para a rua de baixo. Começa a replicar de novo. Aí vem mais 12. Vamos para a rua de baixo. Aí até completar 50 pessoas. Irmãos, se os irmãos entenderem que o que o Senhor deu para o nosso amado irmão Pedro, que essa palavra vem de Deus, não tem como não funcionar, irmãos. Irmãos, preste atenção. Você só vai operacionalizar. Você vai bater, você vai triar a rua. Você tem 5 ruas. Preste atenção, você tem 5 ruas. Em cada rua, você pode ter uma casa com 10 pessoas. E no final da operação Vem Ver, tem 50 pessoas. Irmãos, mas pela misericórdia do Senhor, aqui em Sumaré, Deus quis dar mais de 100. Irmãos, e depois o que nós vamos fazer? Porque a vida da igreja agora é em ressurreição. Irmãos, nós não vamos só entregar o contato para a central de acolhimento. Irmão, nós vamos pegar os adolescentes, os intendentes, os capitães
e já fazer uma triagem, e já fazer a missão família no outro dia. Irmãos, ligando, perguntando, posso orar por você? Eu te abordei ontem, estive na sua casa. Escolhe o número de 1 a 4. E já convida para a reunião da igreja, irmãos. Irmãos, isso funciona. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso funciona. E o Fabiano já fala de uma maneira que está muito espontânea. Mas por que está acontecendo isso, irmãos, no coração dele, irmãos? É porque constantemente, irmãos, a palavra está explodindo no coração dele, a ponto de estar na instância e não conseguir ficar parado, irmãos. Irmãos, é esse coração que nós precisamos ter com a palavra. Irmãos, a palavra já foi dada como uma ordem. A palavra é uma ordem ou não para nós? Se é uma ordem, eu e você precisamos fazer o quê, irmãos? Fala forte, irmãos, executar. Irmãos, dá essa palavra. Mas essa energia, irmãos, esse sentimento só vem se nós entrarmos na palavra com esse desespero de que a palavra seja vivida por nós. E aí o Fabiano deu um exemplo para nós, irmãos, é o vem e vê. Irmãos, repara um pouquinho, irmãos, irmão Pedro em todas as palavras, todas as mensagens, irmãos, ele falou, não deixe passar essa ferramenta do vem e vê. Só que ele falou algo mais, o vem e vê tem a ver com os adolescentes, os capitães, mas irmãos, também tem a consolidação. Quem aqui é um entendente? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Pode abaixar. Quem aqui é um capitão? Amém? Quem aqui não sabe o que é? Irmãos, chegou a hora de nós sabermos, irmãos, qual é a nossa função. A partir dessa conferência, irmãos, nenhum irmão pode ficar de fora. O Fabiano acabou de falar, irmãos, que essa equipe, irmãos, é composta por todos os irmãos da igreja. Irmão, se você tem 80 anos, você também tem parte nisso. Se você tem 60 anos, você tem parte nisso. E os capitães que aqui estão, os que estão nos ouvindo, irmãos, os capitães, vamos ser esse grupo que usa energia, como os jovens que o irmão Pedro falou numa das mensagens, que tem vencido o maligno, irmãos, que a palavra de Deus permanece em vós. Usa a sua inteligência, não usa só no trabalho mais isso, irmãos. Chega de usar tanta nossa energia nesse mundo. O mundo com coisas legítimas, irmão, quer tomar o nosso tempo. E o mundo entrou na igreja, irmãos, está nos enganando. Irmãos, vamos reagir a essa palavra. Vamos fazer dessa palavra uma palavra viva no nosso meio, para ser praticada. E com respeito, irmãos, ao grupo familiar de cuidado e multiplicação. Repete comigo, GFCM. É para a multiplicação. Irmãos, primeiro é para a multiplicação da vida, para a circulação da vida. Irmãos, tudo que tem vida não para. Já parou para pensar nisso ou não? O mar, se ele parar, irmão Pedro já deu esse exemplo para nós. O mar, se ele parar, ele fica o quê? Como um mar morto. O rio, se ele parar, irmãos, a água estraga. O seu sangue, se parar, irmãos, você morre. Irmãos, a vida precisa circular. E o Senhor nos deu o grupo familiar para a vida circular. Por isso precisamos revitalizar os grupos familiares. Outra pergunta, quem aqui já tem um grupo familiar? Agora ele está depressivo ou ele está cheio de alegria? Irmãos, eu vi um testemunho de uma adolescente, irmãos, falando, não estou aqui para expor nenhum dos irmãos, amém, irmãos? Uma adolescente falando, eu já não aguentava mais ir para a reunião de grupo familiar. Estava triste. Irmãos, mas graças a Deus a nossa história está mudando. Irmãos, o grupo familiar é um lugar de alegria, porque tem circulação da palavra profética, porque tem inclusão de pessoas. Irmãos, vamos usar os adolescentes, vamos usar os capitães para revitalizar os grupos familiares. E também agora com esse encargo que o Fabiano acabou de passar, irmãos, vamos olhar para os bairros da sua cidade. Olha para as cidades vizinhas. Irmãos, não vamos deixar essa vida ficar estancada. Irmãos, essa vida precisa se multiplicar. Aleluia. Nós vimos aqui dentro do que o Tiago está falando, nós vimos também nessa conferência que o apóstolo João falou para 3 grupos de pessoas. Vocês lembram quais eram essas pessoas? Quais? Pais, jovens e filhinhos. Vamos repetir? Pais, jovens e filhinhos. Então, a vida da Igreja em Ressurreição, ela envolve todos os irmãos e as irmãs. Nós vimos aqui na festa da colheita as crianças, os adolescentes, os capitães, as tropas, os capitães, os valentes de Davi, a intendência, pais, jovens e filhinhos.
Nós temos pais aqui? Temos pais ou não temos? Que dão estabilidade, que dão segurança, que conhecem a Deus desde o início. Nós temos jovens que são fortes porque estão próximos da palavra, amam a palavra. Nós temos filhinhos também. E todos eles, irmãos, todos nós precisamos nos envolver com aquilo que o Senhor está dando atenção especial hoje. O Vem e Vê é uma ferramenta muito importante para Deus. Porque por meio dela, o Senhor tem feito milagres e alcançado mais pessoas. O Fabiano deu um exemplo aqui. Claro, podemos promover nas nossas igrejas saídas de Vem e Vê, né? Vem e Vê com toda a igreja. Mas nós podemos também ser simples, irmãos. Nessa semana mesmo, no seu bairro, o seu grupo familiar se organizar para ter uma saída. Para ir fazer o Vem e Vê. Talvez não tenha muito tempo nessa semana, mas você encaixa. Então, graças ao Senhor, porque é muito simples, é muito prático. E também temos o cuidado, a consolidação, que isso está relacionado ao amor. Nós vimos ontem que o amor, o que o amor faz conosco? Deu o exemplo de uma cola superpoderosa. O amor nos cola, nos une. Então, quando nós estamos ali no grupo familiar, nós somos cuidados pelo amor um dos outros. E nós precisamos deixar sempre o nosso grupo familiar cheio da comunhão da vida, cheio de vida. Porque o objetivo, irmãos, irmãs, é nós trabalharmos para que essa vida que nós recebemos na regeneração, esse ser, esse Cristo que está no nosso interior, que também é a nossa personalidade, vá amadurecendo, seja gerado. Essa palavra foi impressionante também, não foi, irmãos e irmãs? Aquilo que está no nosso interior e que um dia vai ser revelado, que nós estamos alimentando, cuidando, nutrindo por meio da palavra da vida. Isso é cuidado, isso é cuidar um dos outros. Eu queria também falar aqui para a gente encerrar sobre a casa de adolescentes. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que continuar cuidando dos nossos adolescentes. E os nossos adolescentes têm que continuar tendo liberdade para toda aquela energia que há neles, toda essa energia contagiar a vida da igreja. E não só onde nós estamos, mas também em toda a nossa região. Nós precisamos saber usar os adolescentes, canalizar essa força deles, a energia deles, para que o Senhor possa realizar a obra dele na nossa região. E para isso nós precisamos de novo, dos pais, dos jovens, de todo mundo, da intendência especialmente envolvida. Busque se envolver, irmãos e irmãs. Nós vimos exemplos aqui de irmãos mais velhos da intendência, que talvez pudessem comprar um carro melhor, mas em vez de comprar o carro melhor, o que fez? Comprou uma van. Que loucura é essa? Irmãos, não é hora de você ficar procurando o carro, mas antigamente era importado, né? Vai buscar uma van. Os adolescentes precisam de ser locomovidos, precisam de logística. Você precisa levar eles para as cidades, para os bairros. Nós temos que investir tudo que nós temos na economia de Deus, no plano de Deus. Não há mais tempo para a gente ficar perdendo em nós mesmos, irmãos. Sem dúvida, Deus vai cuidar de nós. Nós ouvimos também que Deus cuida, Deus se preocupa conosco, mas quando nós estamos envolvidos com as coisas dele, aí Deus vai cuidar de tudo que precisa ser cuidado, né? Amém. De fato é isso, irmãos. A casa de adolescente tem tudo a ver com o que o Senhor está falando sobre essa cola, sobre esse amor. E é importante um item também a gente reforçar aqui. Irmãos, tudo que o Senhor tem falado para nós, nós não podemos deixar cair no esquecimento. Lembrar dos humildes começos. Queria sair da caixa aqui, tá? O Vitor está aí? Faça favor, Vitor. Irmãos, como falar de tudo isso sem lembrar do PAC, irmãos? Tem como? Não tem como, irmãos. Ele não estava sabendo, irmãos. Irmãos, eu vou de forma rápida. Quando eu falo do PAC, é porque é uma ferramenta que o Senhor está usando para quebrar nossos conceitos. Irmão, quebrar toda essa formalidade
do bem e do mal, do certo e do errado. Irmãos, é uma chance que Deus está nos dando. E, irmãos, até para nos curar. Quando fala que a rua é a cura, irmãos, eu experimentei isso, de fato, mas não é sair de maneira solta sozinho. Eu tenho liberdade, eu posso sair. Irmãos, mas Deus já deixou um caminho para nós. Irmãos, para cuidar da casa de adolescente, os capitães precisam estar na mesma frequência que os adolescentes. E nada melhor que enviá-los para o PAC, irmãos. Semana retrasada nós enviamos 10 capitães para o PAC. Irmãos, faz toda a diferença sim. Irmãos, se você ainda não fez isso, irmãos, já marquem com o Vitor. E para quebrar aqui, né, o que nós tínhamos marcado, nós queríamos que o Vitor também desse um pouquinho da porção do PAC. Irmãos, é importante você entender que essa ferramenta é para nos tirar do conforto, para nos ajudar a pregar o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus, irmãos, realmente a gente sente o coração de Deus para esse momento. Ele precisa de um exército, e esse exército somos todos nós. Tiago falou aqui para nós, né? Todo mundo tem que ter uma função. E a igreja, irmãos, é um exército. É o exército que vai trazer o Senhor de volta. É o exército que prega o evangelho do reino, que ataca o inimigo, né? No início da conferência, o irmão Pedro nos falou, a nossa melhor defesa é o ataque. E o PAC, ele foi uma ferramenta que veio do Senhor, ele veio através da palavra profética. Aqueles que creram, que não, naquela época não eram comportores, mas creram na palavra profética, e o Senhor trouxe uma ferramenta para toda a igreja, né? Então é um benefício, irmãos, para todos nós. O Fabiano está falando aqui da vida dele, mas eu posso falar de mim. Eu sou salvo todo dia. Nós, os comportores que estão lá, nós somos salvos todos os dias, irmãos. Nós somos como todos os irmãos da igreja. Às vezes os irmãos falam, os irmãos do PAC, irmãos, nós somos servos do Senhor. Nós estamos juntos nesse exército, juntos nessa batalha. Mas nós precisamos entender o coração de Deus. É que todos nós estejamos envolvidos. E ontem à noite mesmo, tendo comunhão com alguns irmãos, qual que é a missão da igreja? É pregar o evangelho do reino e edificar o lugar de habitação de Deus. De maneira simples, né? A gente já sabe o que nós precisamos fazer. E o que é a comportagem, irmão? Se não pregar o evangelho do reino e edificar a igreja. O que é o vem e ver? Pregar o evangelho e edificar a igreja. O que é uma rede de cuidado? É pregar o evangelho e edificar a igreja. E na rua, aí vem o segredo da rua. Realmente é ali onde nós perdemos o nosso conforto. Lá nós não somos ninguém. E eu vou contar uma experiência minha. Eu vou me expor. Eu fui chamado a atenção sobre um grito de guerra de uma adolescente. Na hora que ela me chamou a atenção, eu falei, rapaz, mas faço grito de guerra há tanto tempo. Com certeza eu fiz grito de guerra antes dela. Mas irmãos, eu não sou ninguém. Quando eu estou na rua, quando eu estou servindo ao Senhor, quando eu estou na igreja, servindo com os irmãos, eu não sou ninguém. Só que onde eu aprendi isso? Na rua. Na rua eu aprendi que eu não sou ninguém, que eu não tenho nada. No meu conforto, talvez ali servindo no PAC, eu sou o Vitor do PAC, eu estou ali com os meninos do PAC, a gente é do PAC. Mas irmãos, na rua a gente foi exposto e aprendemos que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o Senhor conta comigo. Mensagem, desfrutei demais. E a Pedro, né? Irmãos, e a cada um de nós. O Senhor lembra especialmente de cada um de nós. Mas primeiro nós precisamos reconhecer que não somos nada. Aí o Senhor tem total liberdade de nos usar. Aí a palavra profética, a gente acabou de receber fotos da Coreia. No vem e vê na Coreia. Não, se eu reconheço que eu não sou ninguém, o Senhor tem total liberdade de me usar para que Ele faça a sua obra nessa terra. Então, reforçar o convite do Fabiano. Vamos para o PAC, irmãos. Vamos separar um período para ir para lá. Hoje nós estamos com mais de quase 60 irmãos. Eram 73 indo para o PAC hoje, mas a lista diminuiu. A agenda ainda está aberta para as próximas semanas. Os irmãos podem contar conosco. Nós estamos aqui para servir a igreja, servir ao Senhor, para responder aquilo que o Senhor tem falado através da palavra profética. Obrigado, Vitor. Muito importante porque, irmãos, esse envolvimento dos capitães com a comportagem, o amor aos livros, ao evangelho do reino, as pessoas, isso é fundamental para os nossos adolescentes. Nós não estamos formando adolescentes teóricos, meros conhecedores da palavra,
O nosso objetivo é formar missionários, certo? Pessoas com caráter provado, que passam por muitas experiências, mas que também conhecem bem as ruas, amam as pessoas, se importam com as pessoas, amam o evangelho do reino. E nós, só para a gente não deixar passar, nós temos o projeto Pães e Peixes. Irmãos, é muito importante que na sua igreja você tenha implementado o projeto Pães e Peixes. Não dá tempo de falar aqui em detalhes, mas isso é para que os adolescentes possam trabalhar com os livros, trabalhar no sentido de distribuir gratuitamente os livros, né? Esse é o sentido, por meio de doação de livros que já são livros usados, livros em bom estado, né? Mas que ainda podem ser muito úteis para as pessoas que não conhecem o Evangelho do Reino. Então nós precisamos que esses capitães aperfeiçoados, comportores, que ajudem e apoiem os adolescentes, aperfeiçoem os adolescentes no desenvolvimento do projeto Pães e Peixes também, tá bom? Não vamos esquecer disso também. Tudo que nós fazemos é para sermos agradáveis a Deus, né, irmãos? Esse é o nosso objetivo. Amém?